e no máximo R, né? Eu já sei, uma parte eu já sei, né? Prova. Eu já sei que toda extensão, né? Se sigma que iria de F não, K de U, né? Eu só estou estendendo o K de U para C. É uma extensão de lambda, seria a primeira parte. É uma extensão de lambda, ou estende lambda, né? Então, já fiz na observação anterior, eu sei que sigma de U é alguma das raízes de P lambda. Lembra que VJ, V1, VR são as raízes de P lambda, né? Para algum J. Tá bom? Por outro lado, se eu tiver duas extensões que fazem isso, né? Do outro lado, se eu tivesse um sigma tio, também extensão, e extensão também, uma extensão de lambda, né? Que faz a mesma coisa, sigma tio de U, também é VJ, mesmo VJ, né? Então sigma é igual a sigma tio. Por quê? Porque já vimos que o sigma não só em 1 em todos os valores. Porque já vimos que as extensões para adjunções são determinadas pelos valores nos elementos que você adjuntou. Nos elementos de K, elas já coincidem, né? Porque nos elementos de K, elas são iguais a lambda. Eu estou juntando um elemento e sigma 2 coincidem naquele elemento, então eles têm que ser iguais. Tá? É esse exercício aqui, ó. Eu deixei para vocês. Esse aqui, exercício. Espero, é importante vocês resolverem, tá? Então tem no máximo R. Porque o sigma de 1 vai em algum VJ e não pode ter vários sigmas que vão nesse VJ. Então, no máximo tem R. No máximo tem R extensões. Tá? Logo, no máximo. Não pode ter mais extensões do que raízes, né? Toda extensão leva U numa raiz e essa associação é injetiva. Se você tem duas extensões que levam U na mesma raiz, elas têm que ser iguais. Então, tem no máximo R extensões. Agora eu vou mostrar que tem exatamente R. Tá bom? 2. Então eu vou mostrar que, dado uma raiz, VJ, eu consigo encontrar uma extensão que leva a 1 nessa raiz. Tá? Então, tome... Aqui, tome V. Bom, primeiro, né? Eu tenho lambda, que vai do corpo K, corpo C, né? O tome não. Tem isso. Lambda vai do corpo K no corpo C. Bom. Então, polinômio P de lambda, lembra que P é o polinômio minimal de U, né? Polinômio P lambda é obtido a partir de P modificando os coeficientes.
como você modifica os coeficientes? Você pega um coeficiente do polinômio P e aplica lambda, né? Então, eu vou considerar o corpo K', que é a imagem de K. Esse aqui é um subcorpo de C. Ele é um corpo, né? Porque todo elemento não nulo nele tem inversa. Porque todo elemento de K tem inverso. Todo elemento não nulo de K tem inverso. Então, um subcorpo de C. E o que acontece é que P lambda está aqui. Não sei se é necessário introduzir essa notação, mas uma observação só, né? Tá bom? Então, eu vou pegar uma raiz desse polinômio. A raiz desse polinômio, em princípio, está em C, não está em K', né? Está nos números complexos. Então, tome, agora sim, veio uma raiz. Raiz de P'. Tá? Tem uma raiz de P'. Ou seja, V é um dos VJs, né? Ou seja, V pertence ao conjunto V1. Fixo uma. Tá bom? Fixei uma raiz. Então, eu quero encontrar uma extensão de lambda que leve a 1 nesse V. Então, quero um sigma, ou queremos, né? Sigma de K de 1 da C, extensão de lambda, tá o quê? Sigma de 1 é igual. Então, vou fazer o seguinte, olha só. Como é um elemento de K de 1? É um exercício que, inclusive, o é algébrico, né? Deixa eu verificar aqui essa hipótese. A extensão é finita, portanto, o é algébrico. Então, inclusive você, né, Eduardo, você mandou, você trabalhou nesse exercício aqui, né? Você sabe que todo elemento, você sabe que K de U, né, sabemos, K de U é K de U, assim. Ou seja, é o conjunto de todos os polinômios f avaliados em 1, tal que f é um polinômio com coeficiente em K. Sabemos isso porque o é algébrico. Por que o algébrico? Porque a extensão é finita. Essa extensão aqui é finita. E já vimos que a extensão é finita se somente se o é algébrico, né? Tá bom? Então sabemos isso. Então eu vou pegar um elemento de K de U. Esse elemento é da forma f de U, onde f é um polinômio. Então tome, sei lá, W em K de U. Então, W da forma f de U, né? Onde f é um polinômio. Claro, essa maneira de escrever W não é única, né? Talvez um elemento se escreve como f de U, mas também se escreve como outro polinômio em U. Né? Por exemplo, né? Por exemplo, o zero, ele se escreve como esse polinômio aqui, avaliado em 1, né? Onde f de x é o polinômio x menos 1. Certo? Mas também se escreve como x menos 1 ao quadrado, avaliado em 1, x menos 1 ao cubo. Né? Então, essa escritura não é única. Não estou dizendo que ele se escreve de maneira única. Ele se escreve dessa forma. Tá certo?
Isso é pelo exercício, né? Então, o que que eu posso, como eu posso definir o sigma, né? Então, se eu tenho que f pertence a k de x, então eu posso aplicar lambda, né? E ele pertence a k' de x. Eu aplico o lambda dos coeficientes de f, certo? Então, eu vou definir o sigma de U, desculpa, de U não, de W, né? Eu estou pegando um W em k de U e eu quero definir sigma. Eu vou definir como sendo o polinômio f lambda avaliado em V. V é o lugar onde eu quero chegar, né? V é a raiz do polinômio que eu fixei, tá bom? Então eu defino assim. Essa definição vai funcionar. Mas aqui o problema, como eu disse, é que o f não é único, né? Então você tem que ver que essa definição é boa. Então temos que mostrar que essa definição não depende do f que você utilizou para ter o w, né? Então, observação, né? Se w também se escreve como g de u, para g aqui, né? Então você gostaria de mostrar que g lambda em V coincide com f lambda em V, não é isso? Então você tem o seguinte, né? F menos g em 1 é 0. É isso? F menos V em 1 é 0. F menos g é um polinômio em k de x, né? Se anula em 1, então ele tem que ser dividido pelo polinômio minimal, né? Então, P divide o polinômio minimal de U, tem que dividir F menos G, certo? Isso implica que P lambda divide F lambda menos G. É só aplicar aqui o exercício, né? Esse aqui, ó. Tá bom? Isso implica que F lambda em V é igual a G lambda de V. Por quê? Porque V anula P lambda. V é um zero de P lambda, né? Portanto, V anula F lambda menos G lambda. Tá bom? Logo, a definição de sigma é boa. Logo, sigma está bem definido. Tá bom? Ah, eu gostaria de mostrar que sigma estende o lambda, né? Então, eu vou aplicar sigma a um elemento de K. Gostaria de mostrar que sigma estende lambda, né? Então, tomem
Tome A um elemento de K, né? Eu tenho que escrever. Lembra que K está em K1, K de 1, né? Como é a definição de sigma? Eu escrevo esse elemento como um polinômio aplicado em 1, e depois eu aplico o lambda àquele polinômio e avalio em V. Essa é a definição de sigma, né? Agora, K é um elemento, A é um elemento de K. Então, A é f de U, onde U, f é um polinômio constante, né? Onde f de x é o polinômio constante igual a A, tá bom? Se eu tomar um elemento de K, ele se escreve como um polinômio constante avaliado em 1. Esse polinômio constante é um polinômio em K de x, justamente porque A está em K. Então, o sigma de A é o f lambda avaliado em V. Mas se f é um polinômio constante igual a A, o f lambda é o quê? Você modifica os coeficientes de f usando o lambda. Só tem um coeficiente, porque o polinômio é constante. Então você modifica essa constante usando o lambda. Ao invés de considerar o coeficiente do polinômio, você considera lambda avaliado no coeficiente. Quem é o coeficiente do polinômio constante? A própria constante. Então aqui seria lambda avaliado em A. Esse é um novo polinômio constante. Se eu avalio esse polinômio em V, dá a própria constante. Então, lambda de A, sigma de A coincide com lambda de A, portanto, é uma extensão. Certo? Finalmente, eu gostaria de mostrar que sigma de U é igual a V. Né? Mas terminaria a prova. Sigma de U é igual a V. Então, eu tomo U, né? Ele se escreve como f de U, onde f é o polinômio x, né? Tá bom? Eu aplico lambda ao polinômio f. Eu tenho que modificar os coeficientes. Aqui só tem um coeficiente, 1. Lambda é um homomorfismo de corpos. Então ele leva 1 em 1. Então é o próprio x. E agora eu tenho que avaliar esse polinômio f lambda em V. Então, sigma de U é f lambda em V, que seria avaliar o polinômio x em V. Então, sigma de U vai em V. Tá? Então, eu não tenho somente como máximo R extensões, eu tenho exatamente R extensões, porque para cada raiz eu tenho uma extensão. Tá bom? Então, isso prova a teorema. Tá? Então, se eu juntar um elemento, para cada raiz eu tenho uma extensão. Tá bom? Então, agora, nos próximos 20 minutos, a gente vai colher consequências desse teorema. Tá bom? Então, vamos lá. Corolário. É sempre possível estender homomorfismos quando as extensões são finitas. Sempre. Eu fiz para uma extensão, né? E a gente não provou que dá para... Desculpa, eu fiz para a adjunção de um elemento. Né? Eu provei que se eu tenho K e eu adjunto um elemento, né? A gente provou que se eu tenho uma adjunção de um elemento, eu posso estender qualquer homomorfismo. E não posso estender, não só tem uma extensão, tem exatamente R extensões. Eu posso estender e posso estender de várias maneiras, e eu sei de quantas maneiras. Né? Basta olhar para o polinômio P lambda, basta olhar para as raízes, eu posso estender para R maneiras, uma para cada raiz de P lambda. Tá bom? Então, se eu juntar um elemento, eu sei que posso estender. Tá? Agora, se eu tenho uma extensão finita, eu não estou juntando um único elemento agora, mas se eu estou considerando uma extensão finita de K, eu posso estender. Existe uma extensão, tá bom?
Isso é fácil, né? Agora com o que a gente tem, dá para provar. Por quê? Olha só. Tem que fazer com cuidado aqui. Se f for igual a k, não tem nada para provar, né? Se f for igual a k, não tem nada para provar, porque o sigma seria o próprio lambda. Então, vou supor que f contém mais elementos do que k. Né? Então, tome um elemento U, tem f, que não tem k. Esse elemento é algébrico, né? Porque a extensão é finita. Toda extensão finita é algébrica. Tá? Que seja P polinômio minimal de 1 em K. Tá bom? Então, eu tenho essa extensão daqui, ó. Eu tenho a extensão F. Aqui dentro tenho a extensão K de 1. E aqui dentro tenho a extensão K. Tá bom? E eu tenho o lambda que vai para C. Lá. Eu sei que eu posso estender lambda para K de U. Certo? E posso estender de várias maneiras. Tantas quanto raízes tenha de P lambda. Né? Então, eu posso estender aqui, ó. Sigma 1 para C. Isso aqui é igualdade, né? Eu posso estender pelo teorema, né? Eu estou juntando um elemento e, de fato, eu posso estender sigma 1. Eu tenho várias maneiras de estender, né? Tá bom? Então, agora eu tenho sigma 1 pelo teorema anterior, né? Vou escrever aqui. O teorema. Podemos estender. Acho que estender, né? Estender lambda para sigma 1. E posso estender de várias maneiras, né? Bom. Se K de U coincide com F, acabou. Porque eu quero estender para F, né? Se K de U é F, acabou. Já está aqui a extensão. Se K de U não for F, então eu posso tomar, né? Se K de U está contido, mas não for igual a F, então tome outro elemento. Tome o 2, né? Em F menos K de U. Tá? E eu vou considerar a seguinte extensão. Então, deixa eu aqui mexer um pouquinho. Então, eu já estendi para sigma 1. Agora eu vou considerar aqui K de U1. E eu vou adjuntar o 2. Eu chamei o 1, mas é o 1. Desculpa. E também um polinômio minimal, né? Tudo é 1. Então, agora eu tinha essa extensão. E agora eu vou adjuntar o elemento 2.
está aqui dentro. Tá bom? Então agora eu vou estender, por isso que eu preciso sair da identidade, né? Eu posso mesmo começar com a identidade aqui, posso começar com o lambda identidade, mas uma vez que eu faço uma extensão, essa aqui já não é mais identidade. E agora eu quero estender esse sigma 1. Tá? Essa aqui é uma adjunção de um elemento. Desse corpo para esse, eu adjuntei um elemento. Quando eu adjunto um elemento, eu sei que posso estender. É o teorema, né? Então, existe aqui uma extensão de sigma 1. Vou chamar de sigma 2. Pelo teorema, né? Então, de novo, pelo teorema, existe extensão extensão sigma 2 que vai de K1, 2 para C, extensão de sigma 1. Se ele estende sigma 1, em particular, ele estende lambda, né? Porque quando restrito a K de 1, vai ser sigma 1, e sigma 1, quando restrito a K, vai ser lambda. Tá bom? Então, sigma 2 restrito a K é lambda. Certo? Agora, observa o seguinte, aqui vem um fato importante, que não está escrito, mas que a gente tem que guardar. Eu sei estender o lambda, mas eu sei estender não de uma única maneira, eu sei estender de várias maneiras. Isso que dá o teorema. Para cada raiz, eu tenho uma extensão. Cada vez que eu adjunto um elemento, eu posso estender de R formas, uma para cada raiz do polinômio. Qual polinômio? Você olha o polinômio minimal, aplica lambda, para cada uma dessas raízes, você tem uma extensão. Então, aqui, nesse primeiro passo, eu tenho R extensões. Esse sigma 1 pode ser R funções, né? Eu tenho R extensões. Depende das raízes do polinômio minimal. Não dele, né? De P lambda, né? Tem que aplicar lambda ao polinômio minimal. Bom, para cada extensão dessas, eu tenho um número novo de extensões. Então, o número de extensões total aqui é esperado que seja a multiplicação, né? Eu posso estender lambda para K de 1 de duas maneiras, e para cada uma dessas posso estender para sigma 2 de três maneiras, então no total eu tenho 6 extensões, né? Tá bom? Como eu sei que a extensão total é finita, esse processo tem que parar em algum momento, né? Eu vou adjuntar, mas em algum momento uma adjunção tem que dar F, porque senão vai ser infinita, né? Eu estou adjuntando elementos a cada vez. Eu estou crescendo o grau da extensão, né? Lembra que o grau da extensão é o grau do polinômio característico, mas eu sei que o grau total é finito. Então o processo tem que parar em algum momento e eu consigo a extensão que eu quero. Tá? Então, como uma extensão é finita, como a extensão é finita, processo acaba. Deixa então colocar aqui como ficaria, né? Vamos tentar fazer. Tenho aqui assim. Aí eu adjunto um terceiro. Aqui depois eu adjunto vários. E esse tem que ser K. Tem que ser o F, desculpa. Em algum momento tem que dar F. Eu não posso ficar juntando e sempre tiver subcorpo próprio de F, porque o grau é finito, né? Então, uma hora eu vou conseguir a extensão que eu queria. Bom.
apagar F. Então, quando eu tenho uma extensão finita, depois de um número finito de passos, eu consigo estender o morfismo. E, de fato, eu sei, né? Quantas extensões eu tenho. A cada adjunção, eu tenho um número de extensões, então é multiplicativo isso. Né? Tá bom? Corolário. Quando a extensão é normal, quando f é uma extensão é normal, quando f é uma extensão normal, e eu tenho um subcorpo. De novo, esse corolário pode ser enunciado de uma maneira mais simples, mas essa forma que eu preciso. Se eu tenho uma extensão normal, e eu tenho um corpo intermediário, todo calmomorfismo do corpo intermediário para C estende a um cautomorfismo do corpo total para o corpo total. Tá? Então, como a gente prova isso? Para dar prova. Então, eu tenho o quê? Eu tenho lambda que vai de E para C, né? Eu tenho lambda que vai de E para C. E eu tenho essa extensão aqui. E contido em F. Tá? Agora, eu sei que F é uma extensão normal de K. Certo? Outra coisa que eu tenho é que lambda é um calmomorfismo. Eu disse isso. Ou seja, lambda restrito a K identidade. Vou escrever aqui. Lambda é um cautomorfismo. K, homomorfismo, né? Homomorfismo. Tá? E eu tenho E contido em F. Agora, como F é uma extensão normal de K, a extensão é finita. Certo? Extensões normais são finitas, por definição. Portanto, a extensão de E para F é finita também. Certo? Finita. Porque é uma extensão intermediária, né? Logo, como eu tenho uma extensão finita de lambda, como eu tenho uma extensão finita de e lambda vai de E para C, eu posso aplicar o corolário anterior. Toda extensão finita possui extensão, toda extensão finita, todo morfismo numa extensão finita possui extensões. Então, existe sigma que vai de F. Você. Existe sigma vai de F para C. Extensão de lambda. Em particular, sigma é um cautomorfismo, é homomorfismo, né? Porque lambda é um calmomorfismo. Lambda restrito a K é identidade. Sigma restrito a K é lambda restrito a K, porque sigma é uma extensão de lambda. Tá? Em particular,
sigma é um K homomorfismo. Tá bom? Porque lambda é um K homomorfismo e sigma é uma extensão de lambda. Tá? Agora eu sei que se F é uma extensão normal de K e sigma é um K homomorfismo, então sigma é um K automorfismo. Já provamos isso, né? Bom, isso foi a revisão de hoje. Deixa eu ver onde está. Está aqui, teorema, né? Toda extensão, se tem uma extensão normal, todo K homomorfismo é um automorfismo. Bom, a gente fez pouca coisa hoje, né? Sigma é um K homomorfismo, logo sigma é K automorfismo de F, né? Tá bom? Então, olha aqui que interessante esse corolário. Se eu tenho um K homomorfismo e eu estender assim como eu aprendi aqui, né? Aprendi a fazer extensões. O que eu tenho, no caso de extensões normais, que são aquelas que nos interessam, já são elementos do grupo de Galois. Eu não preciso verificar que são automorfismos. Eu já sei isso. Eu já sei que quando eu tenho uma extensão normal, todos os calmomorfismos são automorfismos. Tá? Então, se eu começo com um calmomorfismo e eu estendo o corpo maior, essa extensão já é um elemento do grupo de Galois, já é um automorfismo. Tá certo? Então, a consequência de tudo, né? Corolário. Corolário interessante, galera. Esse corolário mostra pra gente ele dá um critério. Esse corolário dá um critério para mostrar que uma extensão não é normal. Isso responde uma pergunta que estava no ar, né? Estava um pouco no ar, que é a seguinte, né? Se eu pego uma extensão e eu pego um elemento na extensão, né? Então eu tenho o polinômio mínimo dele, certo? As raízes podem sair da extensão? As raízes poderiam, né? Em princípio poderiam, tá bom? Eu tenho uma extensão. Pego um elemento aqui e eu tenho o polinômio minimal dele, né? Então esse polinômio tem suas raízes, que são complexos. São os K conjugados de U. Né? A pergunta é, esses K conjugados pertencem a F ou não? Em princípio, não. De fato, esse corolário que eu vou mostrar agora. Quando a extensão é normal, todos os K conjugados de U estão em F. Tá bom? Os K conjugados de U estão em F. Então, como a gente prova isso? Então, vamos lá. Vamos provar isso, né? Temos que usar o que a gente sabe. Isso não é trivial, não. Então, prova. Primeiro vamos provar o corolário e depois vou falar para você a importância dele, tá? Então, tome um K conjugado, né? Então, eu tenho assim, né? Eu tenho um elemento algébrico, todo elemento algébrico porque aqui as extensões são finitas. E tenho P, o polinômio minimal. Esse polinômio aqui pertence a K de X, né? Certo?
Então, os K conjugados são as raízes desse polinômio, né? Então, seja esse o conjunto de raízes, conjunto das raízes de P. Subconjunto dos números complexos, né? E tome V uma raiz, um K conjugado, um elemento de S. Tá? Então, eu sei o seguinte, né? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui a identidade. Eu tenho esse corpo aqui contido nesse. Tá bom? E eu tenho aqui essa extensão de K para K de U é feita com a junção de um elemento. Então eu sei que posso estender a identidade. Sempre posso isso, né? Eu sei que posso estender. Mais ainda, eu sei que posso estender, né? De maneira que U elevado numa raiz de P lambda, onde P lambda é o polinômio P depois de modificar os coeficientes usando o lambda, que é o lambda de identidade. Né? Então, observe o seguinte: P lambda, P identidade, é o próprio P, né? Porque eu aplico a identidade e os coeficientes do polinômio P. Os coeficientes do polinômio P estão em K, portanto, eles não se modificam. Né? Então, logo, né, pelo teorema da extensão, né? Pelo teorema da extensão, eu sei que posso estender a identidade, né? Existe sigma, que vai de K de U para C. Existe um sigma que estende qualquer lambda, em particular esse aqui, identidade. Então, existe aqui, né? Sigma que estende a identidade e que leva U em V. Eu sei isso, né? Eu sei que para cada raiz de P lambda, né, o teorema, vamos lembrar do teorema, tá aqui. Isso aqui, o teorema da extensão, tá? Teorema da extensão. Para cada raiz de P lambda, eu tenho uma extensão que eleva a U nessa raiz. Lambda é o mapa que eu quero estender, né? O homomorfismo de K em C que eu quero estender. Aqui no caso, é a identidade que eu quero. Eu tenho K de U, a extensão de K, eu tenho identidade. Então, o P lambda é o próprio P. Então, eu posso estender a identidade levando U na raiz de P. Então, eu posso estender a identidade levando U em V. Tá? Como sigma é uma extensão de identidade, então sigma é um K-homomorfismo. Essa é a definição, né? Ser K-homomorfismo. K-homomorfismo. Tá bom? Então, o que que eu tenho, gente? Eu tenho aqui então, olha só, eu vou fazer um outro diagrama.
Não é difícil, mas é delicado, né? Vou fazer outro diagrama aqui. Ó. Eu tenho aqui K, tenho identidade, né? E agora eu estendi isso para K de U, a C, esse aqui é o sigma, tá bom? E esse aqui leva U em V, né? Esse aqui, nesse nível, eu tenho que sigma de U é V. E aqui, eu tenho F. Ó, eu sei. F é uma extensão, essa extensão aqui é normal. Tá certo? Essa é a hipótese, né? Extensão é normal. Agora eu olho o corolário anterior. O corolário anterior diz que, dado um corpo intermediário e um morfismo, eu posso estender a um automorfismo. Então, ó, tem um corpo intermediário, tem um K homomorfismo, que é sigma, então eu posso estendê-lo para um K automorfismo. Então eu posso estender aqui para sigma tio. Então, pelo corolário, estendemos sigma a um K automorfismo. Tá bom? E o corolário tem uma. Por isso que era necessário não só trabalhar com identidade, senão com lambda, né? Porque às vezes eu quero estender não identidade. Aqui no primeiro passo estendi a identidade, mas depois eu precisei estender sigma. Né? Então eu posso estender para sigma tio, e agora, como a extensão é normal, eu tenho que sigma tio é um automorfismo. Então o que acontece agora? Sigma tio de U é sigma de U, porque sigma tio é uma extensão de sigma, e sigma está definido em K de U, né? E além disso, eu sei que sigma de U é V. Por outro lado, sigma tio é um automorfismo de F. Então, sigma tio de U pertence a F. Ó. Pertence a F. Né? Isso já implica que V pertence a F. Tá bom? Então, a gente está usando tudo, né? Não é difícil, mas é muito delicado. Tá? Você não precisa só de estender a identidade. Você pode começar a estender a identidade, mas uma hora vai precisar estender outras coisas. Por isso que a gente complicou um pouco a notação para poder estender a mais lugares. Tá? Então, o que a gente tem que guardar? Né? Além da prova, que é bonita, muito bonita, interessante, temos que guardar que quando a extensão é normal, os K conjugados ficam ainda em F. Então, isso dá um critério, né? Se eu tenho uma extensão e encontro um K conjugado que não esteja em F, então a extensão não pode ser normal. Exemplo. Pega essa extensão aqui. Extensão não normal. Pega a extensão K, Q contido em Q, raiz quarta de 2. Quem é o polinômio minimal? O polinômio minimal é x na 4 menos 2, né? Então, os K conjugados são raiz quarta de 2 menos raiz quarta de 2, raiz quarta de 2, sim, e raiz quarta de 2, menos i raiz quarta de 2. São as raízes, né? As duas primeiras estão em Q raiz quarta de 2, mas as duas últimas não. Essas aqui não pertencem. Né? Tem um i ali. Ele não pode ser gerado com número racional e raiz quarta de 2. Tá? Então, esses elementos... Esse aqui, suficiente 1, né? Não pertence. Então, essa extensão não é normal. Se fosse normal, todo conjugado estaria, né? Tá bom?
Essa aqui, por exemplo, raiz cúbica de 2. I também não é uma extensão normal. Exercício. Tá? Mesma coisa. Trabalha com raiz cúbica de 2, porque I tem o polinômio minimal de I é x quadrado mais 2, né? Então ali você tem duas raízes, I menos I, e as duas estão ali na extensão. Se a extensão contém I, como um corpo contém menos I também. Então você tem que trabalhar com o polinômio minimal do outro elemento, raiz cúbica de 2. Não sei se dá para ver bem, mas é raiz cúbica de 2. Escrevi melhor. Raiz cúbica de 2. Então, essa teoria que a gente fez até agora, além de proporcionar o caminho, a gente está andando no caminho de entender a teoria de Galois, tá? Ele proporciona ferramentas para já decidir se uma extensão é ou não é normal. Tá bom? O que a gente ganha com extensões normais? Primeiro, eu estou adicionando raízes de um polinômio, então eu estou estudando o polinômio. Uma extensão normal é a adjunção a K de raízes de um polinômio fixo. Então eu estou estudando o polinômio. Segundo, os calmomorfismos já são automorfismos. Quando é normal, é sempre assim. Terceiro, consequência disso. Se eu estendo para uma extensão normal, o que eu obtenho já está no grupo de Galois, porque já é um automorfismo. Então, nesse processo de estender, né, tem uma extensão normal. Aí, até chegar na extensão normal, eu posso ajuntar vários elementos, né? Ajunto um, estendo. Ajunto outro, estendo de novo. Aí vou ajuntando. Quando eu chego lá na extensão normal, o que eu obtive são elementos do grupo de Galois. São os elementos do grupo de Galois. Quarto, se eu tenho um elemento de uma extensão normal, os conjugados estão ali. Eles não saem da extensão normal. Então, as extensões normais são os objetos com os quais a gente quer trabalhar. Eu vou parar aqui. Vou traçar uma linha aqui. Esse exemplo é a amostra de como funcionam as extensões. Tá? Eu vou juntar dois elementos de natureza distintas, né? Esse aqui que tem grau 3 sobre Q. O número minimal vocês conhecem, x ao cubo menos 2. Esse aqui tem grau 2. A raiz cúbica da unidade, né? Então, ela satisfaz essa equação. Só que isso aqui fatora, né? Como esse elemento não é raiz desse, porque não é 1, tem que ser raiz desse, então esse aqui é o polinômio minimal. Esse aqui é o minimal. Então, a extensão, se eu junto, eu tenho grau 2. Tá? Então, eu vou considerar uma extensão aqui total de grau 6, obtida pela adjunção de dois elementos. Essa extensão é normal. Não parece, né? Porque para ser normal, eu teria que adjuntar todas as raízes de um único polinômio. Mas se ela é normal. Tá? Vou mostrar isso. E eu vou encontrar o grupo de Galois dessa extensão. Meu primeiro cálculo de grupo de Galois. Como eu vou encontrar o grupo de Galois? Essa extensão é feita em dois passos. Primeiro eu junto U, depois eu junto W. Eu vou encontrar as três extensões primeiras, né? Porque U tem grau 3. Então, o polinômio minimal de U tem 3 raízes. Eu posso estender de 3 maneiras. E depois eu vou juntar W. Ali vou ter mais 2 maneiras de estender. Porque o polinômio minimal de W tem 2 raízes. E no total eu vou ter 6 elementos no grupo de Galois, né? Primeiro estendo de 3 maneiras, depois estendo de 2, cada uma dessas, né? Então no total eu vou ter 6 elementos, tá? Mas eu vou deixar isso para a próxima aula para fazer com todo o cuidado. E a gente está caminhando na direção da teoria de Galois, né? É exatamente isso, essa ideia, né? Dado o polinômio, associar um grupo e, de fato, o que a gente quer não é ter o grupo abstrato, né, do grupo de Galois do polinômio. Isso já foi definido. O que eu quero entender é como encontrar esse grupo. Quem é esse grupo? Né? Dado um polinômio, quem é o grupo de Galois? Então, tudo isso é feito para isso. Tá?
Então eu vou parar por aqui, galera. Vou parar a gravação. Ok.